Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, dado que vocês receberam bem a proposta de eu fazer vídeos aqui com uma certa frequência, né, expondo os tópicos que eu estudo no doutorado, tá aqui o primeiro vídeo. Né, como eu comentei com vocês, né, no vídeo anterior, no meu doutorado, né, o meu tema de doutorado, o meu tema de estudo é a gravitação quântica de laços, né, a famosa Loop Quantum Gravity. E, bom, né, levando em consideração que eu vou fazer alguns vídeos, né, com uma certa frequência, expondo as coisas que eu estou estudando, né, eu primeiro, né, claro, vou precisar de um vídeo introdutório. Né, não faz sentido eu ir expondo as coisas que eu estudo se, às vezes, né, você que está assistindo não tem muita ideia do que é a gravitação quântica de laços, qual é a premissa geral da descrição. E levando em conta que quando a gente procura informações não técnicas sobre gravitação quântica de laços na internet, a gente acaba se deparando com um punhado de informação esquisita, né, é bom que esse vídeo daqui, né, acaba servindo para poder clarear, né, essas pequenas noções que às vezes são passadas de forma incorreta. Como não é meu objetivo que esse vídeo seja muito grande, eu vou me restringir aqui a 4 pontos. Primeiro, né, explicar o que é uma teoria de gravitação quântica, e os outros 3, aí sim, explicar alguns aspectos quanto à gravitação de laços. O primeiro deles, né, de que a gravitação quântica de laços é uma descrição não perturbativa, e eu vou explicar o que significa isso, quais são as bases, né, o que laços assume como verdade, e o último aspecto, que é o porquê do nome laços de gravitação de laços. Na prática, esse vai ser parcialmente respondido aqui, ok? Mas a resposta, né, mais bem elaborada, mais completa do porquê do nome laços, eu vou deixar para o próximo vídeo, que vai ser, né, uma construção histórica para que vocês entendam como é que foi a linha de raciocínio que levou até laços. E aí sim, depois eu vou poder falar de uma forma um pouco mais tranquila as coisas que eu estou estudando de fato. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, vocês devem ter percebido que eu estou com uma roupa muito bonita. Aqui, ó, camisa da equação de Dirac, que olha só, é uma das camisas que eu vendo na lojinha do canal iFísica. Se você gosta de camisas com temática de física, em especial de física em nível superior, te convido a dar uma olhada na lojinha do canal, que tem diversos modelos, né, com essa premissa, né, camisa de física, né, com temática de ensino superior, que são bonitas pra caramba, qualidade muito boa e um preço show. Então dá uma olhada lá, né, que além de ficar bem vestido, né, você também ajuda bastante aqui o canal. E claro, né, eu não poderia deixar de fazer a chamada. Se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Além de ter desconto na lojinha do canal, os membros também têm acesso aos vídeos que eu posto semanalmente, né, com uma certa antecedência, normalmente 1 dia, 2 dias antes, além de que, né, eles também têm acesso a todos os cursos que eu gravo e posto aqui no canal e que ainda não foram disponibilizados gratuitamente. Pra vocês terem uma noção, no momento eu estou gravando o curso de Geometria Diferencial, Física 1, de Álgebra Linear e de Eletromagnetismo 2. Quem é membro do canal, né, para algumas categorias, é só você dar uma olhada nos benefícios da categoria, já tem acesso a esses todos, né, e também alguns conteúdos adicionais dos cursos já gratuitos. Então, né, enfim, se você tem interesse, né, de ter mais conteúdos aqui no canal, né, te convido a fazer parte do clube de membros, ajuda tremendamente a existência e a continuidade aqui no canal. E claro, né, fica aqui um agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas então vamos lá, né, vamos começar do básico. A gravitação quântica de laços é uma das descrições existentes de gravitação quântica, ou seja, é uma das descrições que visa quantizar o campo gravitacional. Para dar um contexto geral, nós temos 4 forças fundamentais na natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte. As 3 últimas que eu citei, que são eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, são forças que a gente consegue descrever pela teoria quântica de campos. Existe uma descrição quântica dessas interações. E aí, a partir dessa descrição quântica, a gente consegue, né, falar como é que são essas interações no ponto de vista microscópico. De forma bem irônica, a gravidade, que foi a primeira das interações da natureza que a gente descreveu, é a única que ainda não tem uma descrição consistente e totalmente consolidada no regime quântico. A descrição que a gente tem hoje da gravidade é feita pela relatividade geral, né, que é uma descrição clássica e, portanto, não é válida nos regimes quânticos, né, nos regimes de coisas muito pequenas. Como nós sabemos que existem contextos na natureza que o comportamento tanto quântico quanto gravitacional tem que ser levado em consideração, como, né, por exemplo, os 2 principais contextos, né, que são perto das singularidades de buracos negros e perto do início, né, do universo, próximo de fato do Big Bang, existe uma busca na física de muitos anos até, né, tem pelo menos aí uns 70 anos, de uma descrição quântica da gravidade de fato, né, como é que o campo gravitacional se comporta em escala quântica. E é esse aspecto de como a gravidade se comporta em escala quântica que é a base da gravitação quântica, porque a gente tem hoje em dia descrições de teoria quântica de campos em espaços curvos.
que são descrições que envolvem quântica e envolvem gravitação. Mas teoria quântica de campos em espaços curvos trata campos quânticos em cima de um espaço-tempo curvo que é clássico. Quando a gente fala de gravitação quântica, o campo gravitacional tem que ser tratado quanticamente. Ele não é somente o espaço de fundo em que os campos estão em cima. Não, existe de fato uma interação quântica ali, de fato, um comportamento quântico com o campo gravitacional. E claro, assim como qualquer outro problema em aberto na física, existem várias descrições diferentes que são candidatas para uma descrição de gravitação quântica. Nesse sentido, é bom deixar bem enfatizado que nós não temos hoje uma descrição de gravitação quântica que é amplamente aceita pela comunidade científica. Nós não temos essa descrição. Se você ouvir alguém falando que nós temos sim uma descrição de gravitação quântica condizente com o nosso universo, que é, por exemplo, laços, ou por exemplo, cordas, ou qualquer outra, essa pessoa está sendo desonesta. Nós não temos. O que nós temos hoje são tentativas. Vários físicos propuseram descrições possíveis, cada uma delas levando, enfim, direcionando o problema da gravitação quântica para um lado, e o que a gente faz, na prática, assim como qualquer coisa na ciência, é confrontar essas descrições com o que nós observamos. O problema é que os contextos em que a gravidade tem um comportamento quântico são contextos muito pequenos e contextos que são difíceis a gente detectar com o aparato experimental de hoje em dia. Por isso que a coisa ainda tem muito que avançar. Ainda faltam muitos resultados experimentais para a gente poder bater o martelo de realmente qual descrição que é a descrição correta ou pelo menos a mais coerente. Nesse sentido, sempre tenha em mente que todas as descrições de gravitação quântica que a gente tem, inclusive a gravitação quântica de laços que eu vou citar aqui, são tentativas. Ok? Muito provavelmente, uma convicção que eu tenho pelo menos, é de que a descrição da gravitação quântica, correto, quando a gente chegar na gravitação quântica de fato, ela não vai ser nenhuma das descrições que a gente tem hoje em dia. Eu boto muita fé, na verdade, que a descrição, quando a gente encontrar a gravitação quântica, ela vai ser meio que um Frankenstein das que a gente tem. Ela vai ser, entre aspas, um remendo, juntando alguns resultados de um punhado de gravitação quântica das descrições que a gente tem hoje em dia. Mas claro, para que a gente consiga saber, ou pelo menos chegar próximo dessa descrição, a gente tem, claro, que explorar as descrições que a gente tem hoje em dia. Normalmente, quando a gente fala de gravitação quântica, é muito comum a gente associar a gravitação quântica àquela tal teoria de tudo, que o Hawking, por exemplo, buscava, que seria uma descrição unificada de tudo. Okay? É importante deixar claro essa primeira distinção. Uma coisa é teoria de tudo, uma descrição unificada. Outra coisa é a gravitação quântica. Você pode ter uma descrição, uma teoria de tudo, que, claro, vai ter uma gravitação quântica, mas você pode fazer gravitação quântica sem pensar numa teoria de tudo. É importante deixar clara essa distinção. Dois exemplos dessas duas situações, na verdade um exemplo de cada, é cordas e laços. Laços é uma descrição de gravitação quântica, exclusivamente. A gravitação quântica de laços não tem como objetivo ser uma descrição unificada de tudo. Ela não tem como objetivo ser uma teoria de tudo. O objetivo da gravitação quântica de laços é ser uma descrição de como nós quantizamos a gravidade. Em compensação, quando a gente vai para cordas, ela passa uma descrição quântica da gravidade, ela é uma descrição de gravitação quântica, porém, cordas se propõe a ser uma teoria mais geral do que somente uma gravitação quântica. Quando você pega a teoria de cordas, ela sim também tem como objetivo ser uma descrição unificada das interações, ser uma teoria de tudo. Apesar de eu ter citado cordas agora há pouco, eu gostaria de enfatizar que nesse vídeo daqui eu não vou falar de cordas, vou falar somente de gravitação de laços. Ok? Eu só falei de cordas agora, só para poder exemplificar essa questão de que gravitação quântica e uma teoria unificada não são sinônimos. Ok? Agora, eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, Felipe, por que você prefere laços do que cordas? Quais são as diferenças de laços e cordas? Felipe, por que você escolheu laços? Eu sei que essas perguntas vão aparecer, e muitas dessas perguntas, querendo ou não, vão estar vinculadas a cordas, que é a descrição mais conhecida, mais famosa mediaticamente de uma gravitação quântica. Então, só para deixar claro, eu não vou responder essas coisas nesse vídeo. A proposta desse vídeo eu já falei com vocês há alguns minutos, passar por aqueles 4 pontos que eu citei no início do vídeo. Agora, eu vou responder essas perguntas em vídeos futuros, não se preocupem. Só ter paciência que o vídeo de cada uma desses tópicos aqui, dessas comparações e tudo, esse vídeo vai aparecer, mas não é o de agora. Começando de aspectos mais gerais, a gravitação quântica de laços é uma descrição de gravitação quântica que é não perturbativa, ou seja, ela é independente do background. E o que isso significa? Quando a gente vai para a teoria quântica de campos, que é a área que descreve quanticamente as outras interações, que não a gravitacional, no caso, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, a teoria quântica de campos, ela descreve essas interações
por um método que nós chamamos de método perturbativo, que está diretamente relacionado aos diagramas de Feynman, como por exemplo esse diagrama que eu estou colocando aqui. Qual que é a ideia? Eu vou dar um exemplo com o campo eletromagnético, porque é um campo, né, que, enfim, né, a maior parte das pessoas tem uma noção geral. Quando a gente vai descrever quanticamente o campo eletromagnético, a gente quer descrever não só como o campo eletromagnético se comporta na dele, mas a gente também quer saber, né, o principal na verdade, como é que ele interage com o resto. A gente quer saber a interação de campo eletromagnético com matéria. Agora, quando a gente vai montar o nosso problema físico, né, por exemplo, um campo eletromagnético interagindo com cargas elétricas, esse problema é matematicamente muito difícil de ser resolvido. Em compensação, quando a gente pega o campo eletromagnético livre, ou seja, sem interagir com as cargas elétricas, aí sim a solução é muito tranquila. Então existe um contraste. Quando a gente pega um campo sem interagir com nada, a solução é tranquila. Mas quando a gente coloca ele para interagir, a solução, né, fica, né, muito difícil de ser obtida. Por conta disso, a forma que a gente resolve o problema, por exemplo, do campo eletromagnético interagindo com cargas elétricas é de forma perturbativa, de uma forma equivalente a quando a gente faz uma série de Taylor. Qual que é a premissa de uma série de Taylor? A premissa é você escrever uma função, ou enfim, né, alguma expressão, né, colocando cada vez termos menores, fazendo mais aproximações. A gente faz exatamente o análogo em teoria quântica de campos. O que a gente faz é, olha, tratar o problema do campo eletromagnético interagindo com as cargas é muito complicado. Então o que a gente faz? Vamos ligar a interação do campo com as cargas de pouquinho em pouquinho. Vamos fazer ela primeiro ser muito pequenininha, vamos aumentando, e cada vez que a gente aumenta, a gente vai corrigindo a nossa resposta, colocando mais, né, enfim, termos a mais que seriam equivalentes a essas séries de potência, né, a série de Taylor. No caso, quando a gente faz isso em teoria quântica de campos, cada ordem, né, dessa descrição perturbativa corresponde a esse diagrama de Feynman. Então, por exemplo, os primeiros termos que saem das interações são os diagramas que não tem nenhum loop, né, que não tem nenhum caminho fechado. Depois a gente tem as outras correções, enfim, a gente vai fazendo ordem a ordem, aí os diagramas de Feynman vão ficando cada vez mais complicados. Ignorando aspectos técnicos, uma premissa fundamental para você fazer uma descrição perturbativa, para você poder pegar, por exemplo, o campo eletromagnético interagindo com os elétrons, para você tratar esse problema perturbativamente, a premissa que você leva, né, em consideração é que o seu campo eletromagnético ele está em um espaço de fundo. Certo? Quando a gente fala de campo eletromagnético, o campo tem que estar no espaço. E por conta disso que a gente consegue fazer a nossa série perturbativa. Porque o nosso campo eletromagnético está em um certo background, em um espaço de fundo. Agora, quando a gente vai quantizar o campo gravitacional, isso não dá muito certo. Por quê? Porque o que a relatividade fala pra gente é que o campo gravitacional é uma manifestação da curvatura do espaço. Ou seja, quando a gente quantiza o campo gravitacional, na prática, no ponto de vista mais intrínseco do que significa a gravidade, a gente está quantizando o espaço-tempo, a gente está quantizando a geometria. O nosso espaço não está imerso em um espaço de fundo. O nosso espaço é o próprio espaço. Se você leva com você esse caráter da relatividade geral, de que o campo gravitacional é o próprio espaço, né, porque a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço, não faz sentido fazer uma quantização da gravidade perturbativa. Por quê? Porque o nosso espaço não está imerso em um espaço de base. Nesse sentido, a gente precisa fazer quantizações que são não perturbativas, ou seja, que são independentes do background. Apesar de muitos procedimentos da gravitação quântica de laços ser análogo aos procedimentos de quantização que a gente faz em teoria quântica de campos, a gravitação quântica de laços é um processo de quantização do campo gravitacional que é não perturbativa. Ela já leva em conta que o nosso espaço não está imerso em nada. E uma pergunta que sempre surge, né, quando é colocado esse caráter não perturbativo da gravitação quântica de laços, é: se você não vai fazer a quantização em um espaço de base, você está fazendo a quantização aonde? Porque, por exemplo, quando a gente vai quantizar o campo gravitacional, ele está imerso no nosso espaço-tempo. Então a gente encontra o campo gravitacional a partir das coordenadas do espaço-tempo, né? Porque ele está no espaço. Então, quando você vai descrever a quantização do campo gravitacional, isso está em termos das posições, que é do seu espaço de base. Se você vai fazer a quantização do campo gravitacional sem ter um espaço de base, você vai fazer a quantização em cima do quê, digamos assim? Uma das coisas que eu acho bem interessantes é que quando você vai fazer a quantização a partir da gravitação de laços, a matemática da quantização é feita em cima de um grupo de Lie. No caso, é feito em cima de SU2 por conta de uma correspondência entre SU2 e o subespaço do grupo de Lorentz, que é o SL2C, com uma relação física específica que tem que ser colocada aqui, enfim, esse é assunto para outros vídeos. Mas o ponto importante
é que o que seria equivalente, entre aspas, muito entre aspas, ao espaço de base, muito entre aspas, quando você vai fazer a quantização do campo gravitacional, é um grupo. No caso, um grupo que tem a ver com rotações. Isso é muito bizarro, né? Porque rotações, de alguma forma, carregam informações por laços, né, de uma gravidade quântica. Isso é uma das coisas que eu acho mais sensacionais da coisa. Mas enfim, então, primeiro aspecto esclarecido, é uma descrição não perturbativa. Um aspecto interessante que vem junto, né, com esse caráter não perturbativo, né, da gravitação de laços, é que na prática a gente não está quantizando um campo em si, a gente está quantizando o próprio espaço-tempo. E um dos desenrolares que isso traz para a gente é que o nosso espaço-tempo, em escala quântica, não é contínuo, ele é discreto, ele é granulado. E quem já estudou um pouquinho de teoria quântica de campos sabe que muitas das divergências, né, muitos dos infinitos que aparecem, né, vêm do fato de que a gente não tem um cutoff natural das frequências, quando a gente vai analisar todos os modos do campo. O fato do espaço não ser contínuo, e sim discreto, em escala quântica, no ponto de vista da gravitação de laços, faz com que muitas dessas divergências sumam, porque a gente tem uma forma natural de, né, enfim, fazer um cutoff, né, fazer um corte ali de quais são as frequências dos modos dos nossos campos quando a gente faz a quantização, porque o espaço, né, ele não é, enfim, né, você não consegue pegar porções menores infinitamente, você chega em uma porção mínima de espaço-tempo. Além disso, laços é uma descrição de gravitação quântica extremamente econômica, extremamente conservadora. Porque quando você vai pegar descrições de gravitação quântica, toda descrição de gravitação quântica, assim como outras descrições na física, você parte de alguns postulados, digamos assim, você parte de algumas verdades. Sempre que você quer fazer alguma descrição, você tem que falar quais são as suas bases, que você está usando para poder construir a sua teoria. No caso, quando a gente pega laços, as únicas duas bases de laços são relatividade geral e mecânica quântica. E isso, de uma certa forma, é ser extremamente, conservador. Por quê? Porque, obviamente, se você vai fazer uma gravitação quântica, você precisa de uma descrição de gravitação e uma descrição de quântica. Se você só assume isso, significa que você está sendo o mais conservador possível na hora de construir uma nova descrição. Mais especificamente, a gravitação quântica de laços usa a descrição em tetradas da relatividade como base, ao invés da descrição em termos de tensores. Só para esclarecer a diferença com pequenas palavras, a descrição tradicional da relatividade, que é a descrição tensorial, ela parte do pressuposto que o nosso espaço é curvo e quem carrega a informação dessa curvatura é a métrica, que é um tensor que fala pra gente, como é que a gente mede distâncias no espaço. Essa é a descrição tradicional. Agora, você também pode descrever em termos de tetradas. A ideia de tetradas é, para cada ponto do espaço-tempo, você vai atribuir uma base ortonormal, do tipo XYZ, no caso XYZ e T, porque o nosso espaço é quadridimensional. Mas enfim, vai escolher uma base ortonormal. E a ideia é, se você pega essa base, esse conjunto de vetores em um certo ponto, e vai arrastando no espaço, ela vai meio que passando por rotações, ela vai mudando à medida que você vai arrastando. Por quê? Porque existe curvatura. E aí a ideia é a curvatura carregada pela forma como esses vetores se modificam. Do ponto de vista clássico, essas descrições são totalmente equivalentes. São só formas diferentes de você descrever a curvatura do espaço-tempo. A questão é que quando você vai para a descrição quântica, você precisa usar a descrição de tetrada. Porque quando você vai escolher aquela base ortonormal de vetores, existe uma certa arbitrariedade que você coloca principalmente na orientação do tempo com as outras coordenadas. E essa arbitrariedade, ela casa muito bem com o aspecto de férmions, que são partículas de spin meio, que quando você faz uma rotação completa, a função de onda, o estado da partícula muda de sinal. Na prática, se você quer acoplar férmions, partículas de spin semi-inteiro com a gravidade, ou seja, se você quer descrever uma interação entre esses caras, você precisa usar a descrição de tetrada. Você não consegue usar a descrição tensorial. A descrição tensorial ela só acopla bem com partículas de spin inteiro. Mas bom, para poder finalizar as discussões desse primeiro vídeo, que pelo que eu estou vendo, vai ficar maior do que eu tinha planejado, da onde vem o nome laços de gravitação quântica de laços? Eu vou começar a responder de uma forma bem geralzona agora, mas que vai ficar mais claro principalmente nos próximos vídeos, quando eu for passar no ponto de vista histórico. No caso, o laços ele se refere à primeira coordenada utilizada na quantização da nossa descrição. A ideia é a seguinte, sempre que você quer fazer uma descrição quântica, a gente parte de uma descrição clássica e quantiza essa descrição. E toda vez que a gente vai quantizar alguma descrição, a gente precisa escolher um sistema de coordenadas que a gente vai escrever a nossa descrição clássica para aí sim fazer a quantização. Para ser mais específico, toda vez que a gente vai quantizar alguma descrição, a gente precisa tanto das coordenadas quanto dos momentos associados a essas coordenadas. Na primeira quantização bonitinha de laços,
né, as coordenadas utilizadas foram os laços de Wilson e, no caso, né, os momentos associados foram o fluxo das tetradas, né, digamos assim, nesses laços de Wilson. Eu desconheço uma forma não técnica de explicar os laços de Wilson, mas explicando de uma forma muito grosseira, ele é uma holonomia fechada, né, no caso, um caminho fechado. Primeiro, o que é uma holonomia? Lembra que quando eu falei da descrição de tetrada, a gente definia, né, um conjunto de vetores e a curvatura estava associada em como é que esses caras, né, se transformam à medida que eles vão sendo arrastados? O que a gente faz é o seguinte, pega os vetores iniciais, dá uma voltinha no espaço e volta ao mesmo ponto. Eles voltam diferentes. Aí o que você vai fazer é, qual é a transformação que atuou nesses vetores entre o início e a saída nesse caminho fechado? Isso é a holonomia nesse caminho fechado. Seria, no caso, né, a integral da conexão, que aí seria, né, enfim, um laço de Wilson. Porém, esse laço de Wilson é baseado em uma conexão bem específica, que é a conexão de Astekar, uma conexão SU2. Eu vou explicar isso com calma, né, nos próximos vídeos, quando eu for falar do ponto de vista histórico. Mas, enfim, daí que vem o nome laços, da gravitação de laços. Os laços, na prática, que são, né, se refere aos laços de Wilson, foram as coordenadas utilizadas no processo de quantização. E é bom enfatizar isso, porque eu já vi em muito lugar na internet falando que o laços, né, tem uma conotação semelhante a cordas de teoria de cordas. Quando vai para a teoria de cordas, o cordas vem do fato de que os constituintes mais fundamentais de tudo são cordas, né, que seriam, no caso, os constituintes físicos, né, e as oscilações desses caras seriam as diferentes partículas. Quando a gente vai para laços, não tem nada disso, apesar de muito site falar que é análogo ao de cordas, só que para laços, ou seja, os constituintes fundamentais seriam laços. Não. Laços são as coordenadas utilizadas, ok? Mas enfim, é isso. Eu vou encerrando o vídeo de uma vez, porque apesar de eu achar que eu falei poucas coisas no ponto de vista conceitual, o vídeo já tá ficando muito maior do que eu tava esperando. Enfim, eu não quero que esse vídeo seja muito grande. Eu não quero, na verdade, que nenhum desses vídeos de eu falando de laços sejam muito grandes, porque eu sei que vídeos muito grandes não é muita gente que gosta de acompanhar, né? Mas enfim, tá aqui essa primeira discussão, né? Um primeiro panorama bem geralzão do que é a gravitação quântica de laços. Ok? Volto com vocês então nos próximos vídeos para a gente poder discutir um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor do que é essa descrição de gravitação quântica. Mas então, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber notificações dos próximos vídeos. No mais, deixa aqui seu comentário, né? Gostou? Deu para entender alguma coisinha? Enfim, né? Deixa aqui seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.